Bom, gente, então vamos retomar essa aula por meio da gravação. O que eu vou fazer aqui é retomar desde o início a, a lista de influências que eu estava mencionando na formação, na consolidação do pensamento comunicacional latino-americano. Não sei em que medida, em que ponto a comunicação começou a cortar. Então, eu vou iniciar para acompanhar pelo slide, pela tela em que a gente tem as três características que eu apresentei como próprias do pensamento comunicacional latino-americano e que estão cercadas por alguns fatos, alguns eventos históricos, e eu vou comentar cada um desses itens que eu inseri nessa tela. Imagino que talvez alguma parte disso vocês já tenham ouvido, mas pelo menos a gente garante que não vai ter corte nessa gravação desses elementos que eu estou chamando de influências na forma como a comunicação, a teoria da comunicação latino-americana se consolidou. Então, entre os itens que eu estou abordando são a Guerra Fria, a Revolução Cubana, a série de ditaduras militares em vários países da América Latina, a emergência de novos movimentos sociais, a imposição de programas de ajustamento estrutural e a resistência aos seus métodos intervencionistas, a consolidação do método Paulo Freire, que já criticava, por sua vez, esses métodos intervencionistas, a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base, e, finalmente, a emergência e a consolidação da comunicação de massa na América Latina. Sobre a Guerra Fria, né? Vamos passar a cada um desses fatos e eventos históricos. Sobre a Guerra Fria, o que é importante dizer? Eu não sou uma especialista em Guerra Fria, obviamente, não é minha formação, e eventualmente, provavelmente, mas eu diria, alguns de vocês devem conhecer até melhor do que eu a história da Guerra Fria. Então, não é disso que se trata, não é de explicar o que foi a Guerra Fria, mas de falar qual a importância desse contexto na formação do pensamento comunicacional latino-americano. Essa constituição desse corpo de conhecimento se dá nesse momento histórico da Guerra Fria, anos 60, anos 70, que é um momento de forte polarização entre os países aliados dos Estados Unidos, por um lado, e aqueles vinculados à, então, União Soviética. Esse clima tem um peso sobre a conjuntura latino-americana, principalmente no desenho das suas democracias e nos modelos de participação social. A interferência dos Estados Unidos em ditaduras militares, a repressão a movimentos revolucionários de qualquer natureza, tudo isso influenciou na liberdade de praticar e de pensar a comunicação, assim como animou projetos de emancipação política e intelectual. Depois disso, eu aponto a Revolução Cubana, particularmente, como uma das influências internas, ou seja, algo que aconteceu dentro do continente. A Christa Berg, nesse texto que foi recomendado para leitura para essa aula, traça um paralelo entre essa revolução e outras revoluções culturais que acontecem na década de 60. O caráter da Revolução Cubana é outro, mas ela representa um modelo alternativo com alta adesão popular e que busca constituir uma sociedade com bases diferentes. É preciso notar que a Revolução Cubana não nasce como uma revolução comunista e socialista, e que essa orientação ideológica vai se incorporando a ela gradativamente, depois da tomada de poder por Fidel Castro e seus camaradas. Mas, independente das cores ideológicas, ela se trata de uma revolução popular ocorrendo em território latino-americano. E essa proximidade dá um senso concreto de possibilidade para os desejos de transformação contidos em todo o subcontinente. Sobre as ditaduras militares, elas são outra influência interna,
Diversos países da América Latina viveram regimes militares, principalmente a partir dos anos 60. Em geral, foram ditaduras com apoio ou participação direta dos Estados Unidos e se sustentavam pela ideia de combater a emergência de ditaduras comunistas na região. De um certo modo, a gente pode dizer que essas ditaduras tinham justamente o objetivo de suprimir desejos de mudança que terminavam sendo associados ao comunismo como um mote geral, independente de que tipo de movimento revolucionário ou renovador existia em cada país. Essa simplificação era facilitada justamente por esse contexto internacional bipolarizado da Guerra Fria. Então, aí a gente vê um evento global influenciando em eventos regionais aqui perto de nós. A repressão dos regimes populares e todas as formas de comunicação instigou a busca por justamente formas alternativas de fazer essa comunicação. Por outro lado, ela justificou lutas por democratização da comunicação e contra a dominação nesse setor em todos os países. Essas foram experiências que alimentaram o caráter militante do pensamento comunicacional latino-americano, que a gente vê principalmente no texto da Christa Berger. Na introdução do livro Pensamento Comunicacional Brasileiro, o José Marcos de Mello resgata a história da formação do que foi chamado Grupo de São Bernardo, fazendo referência a um programa sólido e pujante de pesquisa no campo da comunicação, que foi capitaneado pela Universidade Metodista de São Paulo, em seu momento. Ao descrever as características do trabalho dos pioneiros desse grupo, Marcos de Mello fala da influência da Guerra Fria como uma conjuntura internacional e da passagem da ditadura para a democracia na conjuntura nacional. Ele reforça esses eventos como uma característica da formação desse pensamento comunicacional no Brasil, o que aconteceu certamente nos outros países aqui da América Latina. No que se refere aos novos movimentos sociais, o que é importante dizer é que a década de 60 foi fértil na emergência de novas correntes e pautas no campo dos movimentos sociais. Maio de 68 se tornou um ícone dessa emergência, um ícone de reverência, de desobediência e, sobretudo, da busca por caminhos alternativos. Mas o mais importante nesse fato histórico, nessa dinâmica histórica mais propriamente dita, é a consolidação e a difusão de um conjunto de conhecimento relacionado a outro conjunto de direitos. Uma referência importante para falar dessa passagem é o sociólogo francês Alain Touraine, que foi pioneiro no conceito de novos movimentos sociais. A Maria da Glória Gon fala dessa escola e fala de como Touraine conceitualizou essa ideia de novos movimentos sociais. E esse conceito ele está relacionado a uma discussão das lutas sociais em torno de reivindicações fora do campo estrutural e dos direitos trabalhistas. Então, ele trata das pautas ligadas a gênero, a meio ambiente, a raça, que se somam e por vezes ganham mais espaço e visibilidade que as lutas ligadas ao tema das classes sociais. E o direito à comunicação vem nesse bojo como um novo direito, como uma nova pauta reivindicativa no seio desses novos movimentos sociais. Tem alguns autores aqui na América Latina que são interessantes para observar essa dinâmica de mudança no campo dos movimentos sociais. Uma delas é a Maria da Glória Gon, que eu acabei de mencionar, mas eu sugeriria também uma revisão do trabalho do Breno Bingel, que fala sobre ciclos dos movimentos sociais, e também o trabalho da Cristiana Lozecan. No slide vocês vão ver o nome desses autores direitinho, caso vocês queiram conferir a grafia correta para poder buscar referências dos trabalhos deles. Depois, que outro evento eu aponto os programas de ajustamento estrutural com seus modelos de desenvolvimento e políticas intervencionistas. Aqui a gente entra um pouco no cenário econômico, em que se fortalecia a ideia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
associada com a perspectiva de que os subdesenvolvidos precisavam de algum tipo de apoio para atingir a condição de desenvolvidos. Essa ajuda, esse apoio, estava vinculado ao segmento de modelos muito atrelados a políticas liberais, de valorização do livre mercado e do sistema capitalista como um todo. Organismos como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional passaram a emprestar dinheiro para países considerados subdesenvolvidos que deviam seguir determinadas regras para melhorar as suas condições internas, ou seja, para atingir esse patamar de país desenvolvido. Existe toda uma discussão a respeito desses modelos e desses programas, movimentos sociais no Brasil discutindo a questão do consenso de Washington, o modelo Bretton Woods e tudo mais, que a gente pode explorar, mas também cabe, esse debate também não cabe nesse seminário, nesse curso a gente extrapolaria o objetivo. Essa referência é importante porque esses programas eles vinham associados com modelos intervencionistas de comunicação também. É interessante notar, por exemplo, que em outros países do mundo, a corrente da comunicação para o desenvolvimento evoluiu de forma bastante vigorosa, enquanto que aqui na América Latina ela não avançou praticamente nada. Mais precisamente, o termo desenvolvimento ou comunicação para o desenvolvimento acabou ganhando uma conotação negativa, que sugeria justamente a imposição de modelos dominantes externos e a desvalorização dos conhecimentos locais. Tem alguns autores que trabalham mais pontualmente essa questão, ou mais profundamente essa questão dos modelos intervencionistas de comunicação e do conceito de comunicação para o desenvolvimento. Entre eles eu posso citar o próprio Paulo Freire, que antes mesmo da pedagogia do oprimido, escreveu sobre modelos intervencionistas no que se refere à formação, ao treinamento de agricultores. Essa discussão do Paulo Freire foi seguida pelo Juan Dias Bordenave, que aprofunda uma discussão em torno a modelos intervencionistas de comunicação e comunicação para o desenvolvimento. Ele vai escrever bastante mais que o próprio Paulo Freire, falando de certa maneira dessa mesma realidade da comunicação rural. A Cecília Peruso também tem alguns textos que falam dessa questão da comunicação intervencionista em contraponto com a comunicação para o desenvolvimento e, sobretudo, em contraponto com o conceito de comunicação popular. E, para explorar um pouco mais a evolução do conceito de comunicação para o desenvolvimento e mesmo as práticas nesse campo em outros lugares do mundo, é interessante olhar os trabalhos do Thomas Tuft, que num livro em 2017, por exemplo, faz uma compilação dessas correntes e aponta como ela se desenvolveu em lugares diferentes do mundo. Depois disso, como uma forte influência também no desenvolvimento do pensamento comunicacional latino-americano, a gente aponta diretamente o método Paulo Freire, além da sua discussão sobre a questão de modelos intervencionistas de comunicação. A gente sabe que o Paulo Freire não foi um intelectual da comunicação em si, mas a sua obra influenciou fortemente esse campo. Nos textos que constam nas obras selecionadas para esse seminário, tem pelo menos 2 que fazem uma busca da relação entre a obra de Freire e o desenvolvimento da comunicação na América Latina. Vocês podem ver, por exemplo, nessa pasta que foi enviada para vocês, o artigo da Denise Kogo e um dos artigos da Cecília Peruso, que se concentra na relação, justamente nessa relação da obra do Freire com a comunicação. Esse texto da Cecília sistematiza 5 pressupostos da obra do Freire que se associam mais diretamente à corrente da comunicação popular. Ela fala da democratização da cultura, da consciência crítica, da educação das massas e de deixar de ser sombra. E também aborda os princípios de ser sujeito, da atitude crítica e da comunicação como diálogo. Por outro lado, autores como a própria Cecília
Peruso, José Marques de Mello e o Silvio Weisbord afirmam que a abordagem de Paulo Freire à pedagogia é, na verdade, uma abordagem comunicacional, pelo lugar de destaque que Freire dá ao diálogo, ao intercâmbio de ideias e à valorização da difusão do conhecimento. A gente acabou de ver como o ESCA situa esses aspectos como centrais na caracterização da comunicação alternativa, que ele entende como sinônimo de pensamento comunicacional latino-americano. O Freire também refletiu sobre intervencionismo, mas a gente já falou sobre isso, mais particularmente falando da forma como programas de orientação eram impostos aos pequenos agricultores. Ele criticou a abordagem impositiva que negava o conhecimento local e determinava procedimentos que deveriam ser adotados de maneira massiva, sem considerar as realidades ambientais, sociais e culturais de cada comunidade. Tanto no Freire como no Bordenave, que eu mencionei antes, a abordagem e o pensamento crítico são centrais, assim como a denúncia contra modelos de dominação vindos do exterior. E agora eu passo a falar da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base. A teologia da libertação é uma corrente de renovação da Igreja Católica que emerge no período posterior ao Concílio Vaticano II, que aconteceu em meados da década de 60. Esse concílio é reconhecido por ter promovido uma vasta e profunda transformação nas formas de atuar na Igreja Católica no mundo, aproximando-a do povo e de suas realidades, abrindo espaço para uma atuação dessa Igreja junto a clamores por justiça social. Vários de seus maiores expoentes são teólogos e outros intelectuais latino-americanos, como o Gustavo Gutierrez e o Leonardo Boff. Essa aproximação com as lutas populares ressoa de maneira muito forte na América Latina. E as comunidades eclesiais de base foram a corporificação mais evidente da teologia da libertação aqui na América Latina, com especial destaque para o Brasil. Essas comunidades são espaços de vivência em que fé e política se mesclam a partir da realidade das pessoas e de suas necessidades de uma vida mais digna. Esses dois fenômenos particulares de uma instituição que é a Igreja Católica influenciaram o desenvolvimento do pensamento comunicacional na América Latina pelo menos de duas formas. Primeiro, o apoio de instituições e órgãos da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs foi particularmente importante para o desenvolvimento de um corpo sólido de conhecimento no campo da comunicação na América Latina. A Igreja Católica em si se abre à comunicação para além da abordagem institucional. Podem ser tomadas como exemplo as primeiras iniciativas de rádios comunitárias na América Latina, como a Rádio Sutatensa, na Colômbia, e as rádios mineiras na Bolívia, ambas implantadas com o apoio de comunidades católicas, como continuou e continua acontecendo em muitos lugares por toda a América Latina. Segundo, as experiências de comunicação no contexto das comunidades eclesiais de base inspiraram uma apropriação da comunicação a partir das bases da sociedade, com participação dos grupos marginalizados e forte associação com a organização de suas lutas e com sua emancipação. Algo que se aproxima muito do que a Cecília Peruso explicava na entrevista que a gente viu, aliás, que a gente não viu no começo dessa aula, mas que eu enviei no link para vocês por meio do chat. Existem vários autores que exploram e analisam essa aproximação da Igreja Católica com a comunicação na América Latina. Alguns deles estão mencionados nessa lista, que vai estar no slide. Vocês vão ver uma lista de autores que trabalham com questões de comunicação e igreja, para quem tiver interesse em aprofundar mais. E além dessa lista que vocês vão ver no slide do PowerPoint, nos artigos que foram enviados nessa pasta de referências para o curso, tem um artigo do Valdemar Kunski, que é uma fonte bastante interessante. Esse artigo é uma síntese da tese do Valdemar Kunski, em que ele fez a pesquisa da pesquisa,
analisando teses e dissertações que discutiam a prática da comunicação na Igreja Católica entre os anos de 1974 e 2000. Esse artigo é também uma boa fonte de inspiração para quem decidir fazer um ensaio analisando estatísticas sobre a produção acadêmica. Vale a pena dar uma olhadinha sobre a maneira como ele constituiu esse corpus e ele fez a análise dessas pesquisas sobre esse tema. E ainda tem um outro aspecto no que se refere à influência da Igreja, que está particularmente relacionado com o contexto das ditaduras militares na América Latina, mas que tem no Brasil um caso bastante peculiar. No ano passado, por exemplo, eu estive no Congresso da Intercom e participei de uma das sessões do Encontro Internacional do Colégio de Brasilianistas da Comunicação. Em um resgate da história da própria Intercom, vários participantes desse painel começaram a falar sobre uma organização chamada UCBC, a União Cristã Brasileira de Comunicação Social. Casualmente, eu fui voluntária dessa organização por muitos anos. Foi, por exemplo, onde eu conheci a professora Denise, da ESPM. Mas sendo parte dela, eu descobri ali, mesmo assim, eu fui parte dessa organização, mas foi ali nesse painel, na Intercom, que eu descobri que a própria Intercom tinha nascido no seio da UCBC. Durante a ditadura, com a interdição de eventos acadêmicos, principalmente os mais críticos ao regime, comunicadores e pesquisadores da comunicação não tinham onde realizar seus eventos. A UCBC os acolheu em congressos anuais que realizava nesse período. Do encontro de pessoas ali, surgiu a ideia de criar a Intercom. Desses encontros também se articularam as primeiras publicações de reflexões sobre a comunicação feitas por brasileiros, sejam livros ou revistas de divulgação científica, como a revista da editora Vozes, que por muito tempo publicou reflexões sobre a comunicação na América Latina. Essa é uma história que ainda precisa ser mais bem contada. Por exemplo, compartilho com vocês que é, por exemplo, um dos temas da minha pesquisa pós-doutoral, exatamente nesse momento. Mas para o nosso registro aqui, ela se trata de uma influência importante para a construção de um consolidado de reflexões que constituiu as origens do pensamento comunicacional latino-americano. Finalmente, a gente precisa apontar, ainda que brevemente, a emergência da comunicação de massa, sobretudo na América Latina, né? O tempo que a gente está considerando como um momento fundador do pensamento comunicacional latino-americano também coincide com importantes revoluções tecnológicas. É o tempo de introdução e tomada de espaço da televisão, assim como é o momento de expansão do rádio, que se torna mais barato pela popularização da tecnologia do transistor. A comunicação de massa ganha mais espaços, mesmo diante das limitações impostas pelas desigualdades econômicas e sociais na América Latina. A Christa Berger lembra que essa expansão é um projeto econômico e político, porque a comunicação de massa facilita a difusão de mensagens a populações cujo acesso à informação era até então quase impossível. E a gente vai passar agora a falar do aspecto do engajamento político desses pioneiros da teoria crítica da comunicação na América Latina. Tem também um slide aí que vai ilustrar um pouco do que eu estou falando. Vocês vão poder seguir um pouco as imagens, os slides não estão densos de informação, mas pelo menos eles vão localizar um pouquinho vocês na continuação, no desenvolvimento dessas ideias que eu estou apresentando. O trabalho de pesquisadores e intelectuais como Luiz Ramiro Beltrán, Antônio Pasquale, Fernando Reis Mata, Armand e Michel Matelar, entre outros, contribuiu para constituir e disseminar uma abordagem que buscava discutir os desenvolvimentos da comunicação em relação ao contexto político e cultural da América Latina.
Desde o início, houve uma preocupação relacionada à incorporação de tecnologias nos processos de dominação e dependência, que foram aprofundados com as ditaduras. O artigo da Christa Berger aponta esses pesquisadores como as principais referências mobilizadas por estudiosos da comunicação na América Latina nos anos 90. Da minha experiência, eu posso afirmar que eles eram parte da literatura obrigatória na minha graduação, da metade para o final dos anos 90. Esse contexto que estamos visitando e sua posição como pioneiros do pensamento comunicacional na América Latina não eram apresentados dessa forma naquele momento. Mas, sem dúvida, esses foram os nomes que marcaram a formação de muitos profissionais e pesquisadores da comunicação no Brasil. Eu tinha que, no meu programa, fazer uma enquete com vocês para saber quantos desses autores vocês conhecem ou utilizam. E, bom, talvez a gente possa fazer essa enquete durante a aula online nessa terça-feira, assim esperamos. E aqui o que eu quero compartilhar com vocês e que eu gostaria de convidá-los para um exercício prático é convidar a que a gente construa juntos uma lista dos autores pioneiros e que a gente considera importante mencionar. Pensando que reconhecemos como pioneiros aqueles autores que empreenderam esforços de teorização no campo da comunicação nos anos 60 e 70 ou mesmo antes. Eu preparei uma planilha de Excel que eu já compartilhei com vocês mais cedo por e-mail. Na verdade, eu convidei vocês a compartilhar uma planilha de Excel no Google, e ali a gente pode construir uma lista de referência de autores e autoras no campo da comunicação na América Latina. Esse é um exercício que pode ajudar aqueles e aquelas que pretendem fazer o seu ensaio na modalidade de biobibliografia, mas me parece que pode ser um recurso útil para todos nós, porque nós podemos todos alimentar essa planilha nesses 4 dias de seminário e ficar com ela depois para uso contínuo. Vejam o arquivo que eu enviei, ele é muito simples. Colocamos o nome do autor ou da autora, seu país de origem, seu país de atuação, porque a gente tem alguns autores que nasceram fora da América Latina, mas construíram sua produção intelectual aqui. Ano de nascimento e falecimento, para que a gente possa ter uma ideia da situação, da localização temporal do trabalho dessas pessoas. As áreas temáticas que a gente pode identificar por meio de palavras-chave, para que a gente possa saber que tipo de assuntos ou conceitos cada autor trabalhou ou continua trabalhando. E as obras destacadas. Hoje aqui, nesse momento expositivo, a gente está falando dos pioneiros, mas essa lista não precisa se restringir a eles. E eu acho que seria interessante que ela inclua autores de todas as épocas e se converta num instrumento útil para o nosso trabalho. Então, se vocês não receberam o convite porque não estavam ainda inscritos nesse e-mail, a gente pode compartilhar esse arquivo novamente por meio do chat ou por meio de algum outro recurso para que todo mundo possa participar. A ideia é justamente essa, é que cada um inclua aí nessa lista os autores que conhece e com os quais já trabalha regularmente na sua própria pesquisa. Complemente informações de autores que já foram identificados, e com isso a gente possa recolher, depois desses 4 dias de trabalho, uma lista que a gente possa usar como referência no nosso trabalho atual, mas também em trabalhos futuros. Voltando para a nossa exposição, para a nossa reflexão, o caráter militante desses autores ele é destacado pela Christa Berger. Ela fala sobre como o Armand Matelar, por exemplo, afirma que é impossível desenvolver uma teoria da comunicação se ela não for atrelada a uma teoria política, a uma discussão sobre luta de classes e ao debate sobre a sociedade de massas.
O rigor científico desse grupo se relacionava diretamente com o engajamento político. O trabalho intelectual deveria estar a serviço da transformação social. A Christa Berger resume a perspectiva crítica da seguinte maneira. Vocês vão ver essa frase que eu estou mencionando também no slide que eu vou compartilhar com vocês. Ela diz: na maioria dos textos produzidos nesse giro à esquerda, percebe-se que a pesquisa na perspectiva crítica confunde-se com o comprometimento político. Era preciso denunciar o funcionalismo, a televisão comercial, os fluxos internacionais da notícia, as histórias em quadrinho, as políticas de comunicação ou a falta delas, as corporações multinacionais, a indústria cultural, a estrutura transnacional de informação, o cinema de Hollywood, a manipulação ideológica, a infraestrutura e a superestrutura, a publicidade e as pesquisas de opinião, as novas tecnologias, a miséria da informação, o imperialismo cultural. Estas são as modalidades discursivas que denunciam a comunicação de massa nos anos 70. É interessante observar como muitos desses pioneiros desenvolvem também um amplo trabalho de extensão, por meio de centros de pesquisa que elaboram e discutem políticas públicas no campo da comunicação. No texto, a Christa Berger cita algumas dessas iniciativas. E eles também se destacam por atuações junto a organizações não governamentais, consultorias para organismos como a Unesco, convênios com entidades de cooperação internacional, entre outras atuações. Isso se associa com a tentativa de marco normativo que eu descrevi antes, quando eu caracterizei o pensamento comunicacional latino-americano como uma relação muito estreita com a realidade. Isso é interessante porque, em alguma medida, a teoria latino-americana também fica reconhecida por seu volume empírico. Reconhecida por um lado, mas também menosprezada por uma corrente que considera a empiria como uma ciência menor, porque suja demais as mãos da realidade. O fato é que a teoria latino-americana da comunicação não se desliga em nenhum momento da realidade. A Christa Berger se concentra nos pioneiros, mas esses mesmos princípios vão ser encontrados nas ondas posteriores de estudiosos da comunicação. Eu posso citar aqui a onda dos anos 80, com Jesus Martim Barbeiro, com Rosa Maria Alfaro, Mário Kaplun, e também a onda dos anos 90, com a Cecília Peruso, Raquel Paiva, Washington Uranga, Jorge Gonzalez, entre tantos outros. Todos são nomes que podem figurar na nossa lista compartilhada de referentes no campo da comunicação na América Latina. Então, a gente pode incluir todos esses nomes lá e acrescentar as informações sobre eles e outros. Mas isso também é o que me faz discordar da Christa Berger quando ela conclui que o panorama era sombrio. Ela chega a dizer que mesmo um acúmulo de material empírico não faz mais que alimentar conclusões generalizadas sobre os processos de dominação. Ela resume a produção dos pioneiros da teoria latino-americana da comunicação como uma continuação da escola de Frankfurt, em que os latinos alimentavam com dados empíricos as reflexões filosóficas dos frankfurtianos. Acho que aí vai um pouco, se faz uma relação um pouco com a pergunta que o Gabriel tinha feito durante a nossa conversa, porque aí a gente também, segundo essa ótica que ela apresenta, a gente também pode ver de que maneira uma corrente epistemológica alternativa pode, de certa maneira, só alimentar uma corrente dominante. E é isso um pouco que a Christa Berger critica no seu texto. Eu não concordo totalmente com essa análise. A própria reivindicação de que a dominação, que eu me refiro a essa análise que a Christa Berger faz no texto que vocês têm aí para ler, a própria reivindicação de que a dominação dos subdesenvolvidos não poderia ser analisada fora de uma análise do subdesenvolvimento dá ao caráter empírico da abordagem latino-americana muito mais do que uma função ilustrativa das reflexões teóricas já existentes. Um dos aspectos desse grau profundo de empiria é que ele alimentou não só uma crítica,
como a identificação e a alimentação de pensamentos e práticas alternativas. Particularmente, todo o campo da comunicação popular é fruto disso, porque vai valorizar e fomentar a apropriação da comunicação em processos autônomos e criativos de participação social e de solidariedade. Vai também consolidar um referencial teórico importante ao redor do lugar da comunicação em processos de mudança social. O mesmo vai acontecer com as teorias da recepção, que a partir da observação atenciosa das apropriações populares, vão produzir uma abordagem como a das mediações, que a gente já mencionou na conversa online. Tudo isso constitui, na minha opinião, uma distinção adicional entre a teoria crítica produzida na América Latina e a escola de Frankfurt. Aqui estamos falando de uma teoria fundamentada e desenvolvida nos países que sofrem a dominação. As duas pontas do processo, quer dizer, a produção cultural massiva dominante, transnacional e nacional, e os efeitos dessa produção, ambas estão dadas na mesma realidade, que é a realidade da América Latina. A Christa Berger aponta o relatório da Unesco, que deu origem à nova ordem mundial da informação e comunicação. Ela diz que esse relatório destacou a América Latina como uma referência na construção de políticas públicas para a democratização da comunicação e para o papel da comunicação no processo emancipatório dos países subdesenvolvidos. A meu ver, essa referência se construiu a partir da constituição desse pensamento comunicacional profundamente crítico e, ao mesmo tempo, profundamente atento a experiências concretas de apropriação de diferentes recursos da comunicação. Porém, eu preciso dizer que eu discordo da análise redutora da Christa Berger, mas eu reconheço que ela corresponde bem a um pensamento generalizado. Me parece que esse é um tema que pode e deve ser mais problematizado, mas muito da teoria dominante entende territórios como a América Latina e outros como um terreno onde se experimentam reflexões. São os ambientes para estudos de caso que ilustram as grandes reflexões, como se uma teoria por inteiro não pudesse emergir desses lugares. Nessa terça, a gente vai falar do conceito de epistemicídio, mas eu posso adiantar hoje que eu já participei de debates em fóruns internacionais em que se busca definir as características de uma tal pesquisa que viaja. Essa pesquisa se difere dos estudos de caso que se limitam a... Essa pesquisa se difere dos estudos de caso que se limitam a ilustrar reflexões e que sequer teriam apelo para publicações e conferências internacionais. Então, essa ideia da pesquisa que viaja, que eu já vi em alguns debates internacionais, ela vai distinguir justamente um estudo de caso, um material ilustrativo de uma reflexão, de todo um corpo intelectual que é o que teria direito a circular internacionalmente. Eles vão falar em alguns desses debates, por exemplo, que nem sequer vale a pena traduzir materiais, produções intelectuais marginais, como eles chamam, porque ela não agrega a um conjunto mais amplo do que seriam teorias consolidadas, né? Então, isso é bastante grave em tudo isso que a gente fala assim, nessa disputa cognitiva, nessa disputa pela consolidação de conhecimento. Então, assim, para ficar mais claro, o meu ponto de divergência com a Christa Berger é que ela distingue dois momentos separados nessa evolução. O primeiro, dos anos 60 e 70, poderia ser classificado como mais puramente crítico, e o segundo, mais relacionado com a corrente da comunicação popular. Ela fala, por exemplo, da passagem da pesquisa-denúncia para a pesquisa-ação. Apesar dessa distinção ela ser útil para fins analíticos, ela não me parece muito pertinente. O próprio trabalho do Paulo Freire, na década de 60, extrapola essa perspectiva. Os fundamentos da pesquisação começam a ser tratados igualmente no fim da década de 60 e ao longo da década de 70 por Orlando Fausto Borda, na Colômbia.
Práticas e reflexões sobre comunicação se desenvolvem ao longo dos anos 70 junto a comunidades eclesiais de base por todo o Brasil. É verdade que esse pensamento começa a ser sistematizado de forma mais abundante a partir dos anos 70 e ganha mais visibilidade a partir dos anos 80. Mas eu prefiro uma leitura que fala de uma simultaneidade e mesmo de uma colaboração entre pesquisa-denúncia e pesquisa-ação como elemento constituinte do pensamento comunicacional latino-americano desde os seus primórdios. Nesse sentido, eu retomo o que eu comentei antes a respeito da perspectiva do Roberto Huesca sobre a teoria crítica da comunicação latino-americana. Ele sugere que o conceito de comunicação alternativa abriga toda essa abordagem, e ele vai além, dizendo, eu estou citando uma frase que está também num dos slides, a pesquisa subsequente sensível a essa crítica não foi totalmente teórica nem totalmente aplicada, mas abrangeu as duas abordagens, levando a uma série de modelos prescritivos de comunicação. Essa simbiose dialética subjacente do teórico e aplicado continua sendo o fator mais importante que distingue a teoria da comunicação latino-americana como um corpo de trabalho coerente. Então é um pouco isso, assim, em vez de ver, apesar de para a sistematização ser útil fazer essa demarcação temporal, o que é interessante aqui dessa fala do Huesca, e é um pouco o que eu penso, é que justamente essa dialética teoria e prática, ela está presente em todo o processo de constituição do pensamento comunicacional latino-americano, e é justamente essa combinação que torna esse corpo teórico, esse corpo conceitual, distinto de outros que existem, que se desenvolveram em outros lugares do mundo. A Christa Berger insere a teoria latino-americana da comunicação na escola crítica. Eu considero que o pensamento comunicacional latino-americano se escreve perfeitamente na comunicação política também. Mas uma comunicação política que extrapola o círculo das instituições políticas para discutir as relações de poder presentes em todas as camadas da sociedade, destacando o papel da comunicação nessas dinâmicas. E agora, já chegando perto da conclusão dessa discussão que eu propunha para o nosso primeiro dia de aula, eu quero falar um pouco do que a Christa Berger chama de esvaziamento da crítica, e que é, de certa forma, o tema que eu proponho como uma das modalidades de trabalho para esse seminário. Apesar de acentuar a minha divergência em relação à leitura da Christa Berger, pelos motivos que eu acabei de expor, eu volto a dizer que a distinção que ela faz é útil para fins analíticos. Isso aqui eu tinha anotado, faz parte, se relaciona com o trabalho. A Christa Berger se concentra em descrever o período que ela considera como mais fecundo para a teoria crítica da comunicação na América Latina, que é justo o momento de constituição desse marco referencial georreferenciado. Ela não se concentra na evolução do que ela considera como um segundo momento, que é o da emergência da comunicação popular. Seu objetivo é demonstrar que, depois de uma pujança crítica original, esse caráter crítico esmorece no decorrer do tempo. E aí a minha pergunta é se vocês concordam que a teoria da comunicação na América Latina deixou de ser crítica com o passar do tempo. Eu tinha anotado aqui para sugerir que vocês levantassem a mão para compartilhar as suas reflexões, então por isso que eu estou fazendo essa pausa aqui enquanto eu leio a minha própria anotação. Então, após isso, eu vim apresentar a minha perspectiva a respeito
desse esvaziamento, como diz a Christa Berger. Eu penso que existem 2 problemas e um desafio na análise que a Berger propõe. O primeiro problema decorre da distinção que ela faz entre pesquisa-denúncia e pesquisação. Essa distinção sugere que a comunicação popular não tem crítica. Ela pode até se alimentar de uma reflexão crítica, mas essas instâncias estão em lugares separados. Esse não é necessariamente o lugar para entrar em profundidade sobre a corrente da comunicação popular, apesar de ser justamente o meu campo principal de atuação. Mas os próprios textos, os próprios exemplos que a Christa Berger expõe no texto, como o movimento zapatista, e os casos que a Cecília Peruso menciona na entrevista, no link que eu compartilhei com vocês, e muitos outros estudos de caso, demonstram claramente que a corrente da comunicação popular integra e prevê uma reflexão crítica sobre a sociedade e sobre o lugar da comunicação nos processos sociais. O segundo problema que eu vejo é que essa reflexão não reflete muito profundamente o contexto da sociedade latino-americana. Parece que a pesquisa latina passou a se interessar por outros temas mais atuais e deixou a crítica de lado intencionalmente. Primeiro, é preciso lembrar que a saída das ditaduras configura uma outra forma de participação social nesses países. Os cidadãos alimentam esperança e confiança em processos participativos que vão da possibilidade de voltar a eleger seus representantes a iniciativas mais elaboradas de orçamento participativo ou de economia solidária. Eu recomendo a leitura dos trabalhos de 2 brasileiros, o Leonardo Avritzer e a Evelina Dagnino, para pensar sobre essa evolução da relação da sociedade civil com as políticas públicas, que pode ilustrar um pouco isso que eu estou falando. Não só ilustrar, mas, sobretudo, aprofundar essa perspectiva que eu estou apresentando aqui. Segundo, nós passamos por diferentes ciclos dos movimentos sociais nesse período. A institucionalização da participação social por meio de organizações não governamentais, associações comunitárias de diversa natureza e a emergência da sociedade civil como ator de fato nas novas democracias, tudo isso muda a perspectiva sobre o lugar da comunicação na política e na transformação social. E outra vez aqui eu recomendo a leitura dos trabalhos de alguns sociólogos que eu mencionei antes, como a Maria da Glória Gon, o Breno Bringel e a Cristina Lozecan, como referência para pensar na evolução dos movimentos sociais no Brasil e na América Latina. A gente pode dizer, sim, que a prática e os estudos sobre comunicação acompanharam esse processo histórico, o que pode ter dado um outro caráter à crítica. Nas minhas pesquisas, eu observei comunicadores populares que falam de deixar de ver a mídia como um inimigo para entendê-la como um espaço a ser ocupado. Eu não consigo deixar de ver uma postura crítica nisso. Uma postura que reconhece claramente as limitações e as dinâmicas de dominação ainda presentes no campo da comunicação. Existe, porém, uma mudança de estratégia e a pesquisa crítica precisa acompanhar esse processo. Isso nos leva ao desafio de ampliar e consolidar as abordagens críticas. O que é ser crítico nos tempos atuais? Entre outros aspectos, eu aponto que reconhecer essa trajetória histórica e compreender os pontos de conexão entre pesquisa-denúncia e pesquisa-ação como 2 traços identitários da pesquisa em comunicação na América Latina são passos bastante importantes. Particularmente, e eu vou terminar aqui, nos debates internacionais, especialmente no norte global, eu vi uma emergência de debate crítico ao redor da comunicação e dos movimentos sociais a partir do aumento da apropriação de plataformas digitais. A impressão que eu tive é que muitos pesquisadores entraram nesse debate como se não existisse antes uma abordagem da comunicação política com um profundo enraizamento nas realidades dos grupos marginalizados e das lutas sociais. A gente vai falar mais sobre isso na aula da quarta-feira.
O que eu quero acentuar aqui é que a trajetória percorrida no pensamento comunicacional latino-americano tem um consolidado importante de conhecimentos que pode ser muito útil para olhar a realidade atual, de ampla presença na comunicação como agente de organização da sociedade. Eu não diria o resgate, porque eu não acho que a abordagem crítica se perdeu, mas uma retomada mais sistematizada do caráter crítico dos estudos de comunicação na América Latina pode aportar muito para o momento atual. E aí, o que eu queria convidar vocês a fazer, para terminar, enfim, eu terminei com isso a minha exposição, o trabalho expositivo que eu tinha preparado para essa primeira aula, e o que eu gostaria de propor, eu vou falar aqui, mas eu vou também escrever quando eu estiver mandando o link para esse vídeo, é que eu gostaria que vocês fizessem um exercício para a gente utilizar na próxima aula, que eu gostaria que vocês pegassem um artigo, que pode ser um artigo de vocês, o artigo mais recente que vocês escreveram ou publicaram, ou um artigo recente de um autor que vocês utilizam como referência, e seja um autor brasileiro ou latino. E eu gostaria que vocês selecionassem nesse artigo a lista de referências bibliográficas e identificassem aí nessa lista quantos autores desses que estão mencionados aí, quantos são brasileiros, quantos são latino-americanos, quantos são mulheres, quantos são negros, para a gente poder fazer um balanço um pouco e fazer a discussão que na próxima aula a gente vai entrar, em que a gente vai falar um pouco da questão da decolonização, desocidentalização, mas também da importância de identificar e manter atualizada aí referências biobibliográficas de autores latino-americanos. É isso, eu espero que a conexão de internet seja mais estável para o nosso próximo encontro, e o que a gente pode fazer é, justamente no próximo encontro, guardar um momento em que a gente discuta perguntas e comentários de vocês a respeito dessa parte gravada da aula. O que a gente pode fazer é dar a palavra para vocês durante a nossa conexão, para que vocês façam comentários, mas se vocês tiverem já alguma pergunta e quiserem mandar por e-mail, mandem para mim e eu tento preparar e organizar um pouquinho as respostas ou os comentários relacionados ao que vocês me mandarem. É isso. Obrigada pela paciência e nos vemos em breve. Tchau.